Gravando. População brasileira, página 336. As estatísticas provam que o que está ocorrendo na Europa, o que já ocorreu no Japão, também está ocorrendo no Brasil. A mudança da pirâmide etária. Se no passado, no século XX, século XIX, a maior parte da população era de jovens, crianças e adultos, hoje em dia é o contrário. A maior parte da população é de adultos e idosos, e a tendência é que isso se mantenha, que a taxa de natalidade fique em torno de 1 ou 0,5%, mais ou menos, cada mulher tendo 0,5, é possível ter 0,5 por filho, ou um filho, ou, por exemplo, a cada 2 mulheres, uma tem filho. Essa é a tendência natural do Brasil para os próximos anos. A gente trabalhou esses assuntos, motivos em sociologia, e a tendência do Brasil é que isso se mantenha, por diversos fatores. E lá na frente a gente tem ainda mais uma população muito mais idosa, em detrimento de uma população muito mais jovem, muito mais criança. Então, assim, isso vai funcionar em todas as áreas. Na medicina, na educação, na saúde, etc. Vai mudar bastante, por diversos fatores. Éramos para ter o IBGE esse ano, o Censo Demográfico. Toda, pode ir lá. Éramos para ter tido o censo, perdão, no ano de 2020, não tivemos por conta da pandemia, isso óbvio, não podia o IBGE contratar milhares de pessoas e mandar entrar na casa das pessoas. Contrata milhares, manda entrar na casa de milhões. Seria algo absurdo. Era para ter em 2021, mas ainda não é possível. Seria fundamental para a gente ter esses dados em mãos, para a gente entender todas as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e para os administradores das cidades, dos estados, com base nesses dados, traçarem políticas públicas com relação à vacinação contra a gripe, contra sarampo, contra a poliomielite, contra a vacina de 15 anos, agora da Covid, etc. Porque assim os prefeitos vão saber quantas crianças tem na sua cidade, quantos idosos, quantas vacinas eu preciso comprar, pedir para o Ministério, quantas escolas tem que construir, as escolas que eu tenho são suficientes, especialistas, eu preciso de especialistas para idosos? Não preciso? Com relação à população adulta, quanto eu tenho de população adulta na minha cidade? E aí traçar as políticas públicas nesse sentido. Mongaguá, por exemplo, a gente sabe que tem uma população idosa, e ela tem um programa terceira idade, se eu não estiver equivocado, me fugiu o nome, onde tem práticas esportivas, todo cuidado, uma assistência para os idosos, para eles se manterem unidos, não ficarem isolados, porque é natural quando você fica idoso, seus filhos casam, tem suas famílias, e você até sente isso. É a chamada síndrome do ninho vazio, que costuma ocorrer em alguns casos com algumas pessoas. Ela precisa ter essa política pública voltada para essas pessoas. E seja como for, esses dados contribuem para as políticas públicas. Aqui no início do capítulo 17, temos lá, primeira informação, taxa de mortalidade infantil. Do lado, aqui, nós temos mortes por 1.000 nascidos, ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas, quantas morriam antes do primeiro ano. No ano de 2000, a cada 1.000 crianças nascidas morriam 29. Depois, em 2013, cada 1.000 crianças nascidas, mais ou menos, morriam 15. Em 2030, a tendência é que a cada 1.000 crianças nascidas, morram apenas 9. Em 2060, morra 7 crianças, mais ou menos, a cada 1.000 crianças nascidas antes de completar 1 ano de vida. Essa é a tendência por diversos fatores que estão careca de saber, o avanço na medicina contribui imensamente para isso. A gente percebe que é uma tendência natural. O outro gráfico é taxa de fecundidade. Do lado, em pezinho, tem lá filhos por mulher. E o ano? No ano de 2000, de acordo com dados do IBGE, do censo, cada mulher tinha aproximadamente 2,4. É claro que é impossível você ter 2,4 filhos. Ninguém faz 0,4 filho. Isso é impossível. Então, você tinha esse número aproximadamente. Em 2013, caiu 1,8. Ou seja, as mulheres mais ou menos tinham de 1 a 2 filhos. Em 13 anos, já mudou bastante. Os casais que foram se formando, os adolescentes que tornaram-se adultos, as mulheres presentes naquele ano, tinham menos filhos. E a tendência é que em 2060 caia ainda mais, por diversos fatores que você já estão careca de saber, fatores econômicos, carreira da mulher, etc. Depois, embaixo, temos lá, população.
População em milhões. No ano de 2000, 180 milhões. 2010, 195 milhões. 2013, 201 milhões de pessoas. 2020, 202,1. Estamos aproximadamente 215 milhões de pessoas. 2040, nós vamos ter aproximadamente 223 milhões de pessoas. 2030, perdão, 2040, 228 milhões. 2050, caiu um pouquinho. Ó, 226 milhões. E em 2060, daqui a algumas décadas, vamos ter aproximadamente toda... Pode. A diretora chamando? Vamos retomar o conteúdo aqui. Em 2060, vamos ter aproximadamente 218 milhões de pessoas. O número está próximo do que a gente tem atualmente, que é 213. Um número menor do que vamos ter em 2030. No Brasil, de acordo com esses dados, não vamos ter uma superpopulação. Porque hoje não temos uma superpopulação. Claro que em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem muitas pessoas no espaço pequeno, mas Mongaguá, quantas casas vazias temos no interior do Brasil? A tendência é que não temos uma superpopulação. E fazendo uma imaginação aqui, quando vamos ver a pirâmide etária dessa galera de 2060, a grande maioria das pessoas toda será de idosos, jovens. Como que será? A gente fica parando, imaginando. No achismo, mas aqui não é fato, é achismo. Talvez seja a maioria de idosos e adultos. Né? Quem vai trabalhar na agricultura, na pecuária, nas fábricas, no comércio? A questão da previdência. Vocês sabem que os aposentados de hoje recebem salário de quem trabalha. E nós, vocês logo mais serão trabalhadores, o Pedro já é, vão, quando trabalhar, ter um pouco descontado do seu salário e vai para os idosos. Quando vocês se aposentarem, os jovens, as crianças que nascerão ainda pelas próximas décadas, é que irão trabalhar e terão uma parte do seu salário descontado para isso. Em 2060, nós vamos ter aproximadamente esse número de pessoas. E por isso que a expectativa, a estimativa, o achismo com base em dados de cientistas, de geógrafos, de historiadores, é que a Nigéria supere a população brasileira. A Nigéria, que hoje tem menos pessoas que o Brasil, a expectativa é que em 2050 tenha aproximadamente 400 milhões de pessoas. Vai ser o país mais populoso toda. Ok. Beleza. A aula estará disponível, você não vai tomar falta, obviamente, você está presente. Se caso você quiser, a aula estará disponível no YouTube. Beleza? Felipe Quiletti, procura lá. E aí a aula vai estar disponível para você no YouTube e para quem quiser. E a gente... E aí, a Nigéria vai ter... Tchau, tchau. A Nigéria vai ter... As mulheres vão ter mais filhos... Meu Deus, um acidente ali. Tadinha das... Tadinha da... A Nigéria vai ter muitos filhos. As mulheres vão ter muitos filhos por casal e vai superar o Brasil. É um fator... Por isso que a Nigéria vai passar, porque nem Estados Unidos, nem Brasil, nem outro país do mundo vai ter uma taxa de natalidade tão alta quanto a nigeriana. E a Nigéria, que não é um país desenvolvido, um país rico, com indústria, com comércio, turismo, pode vir a sofrer diversas consequências. Aí temos lá duas questões para vocês, por gentileza. Para vocês responderem agora, ou no caderno. Vinícius, levanta. Oi, Vinícius. Tá ouvindo? Isso, mantenha-se acordado, por gentileza. Tem lá, analise, compare e interrelacione os gráficos e indique quais são as tendências de crescimento da população neles registrados. Aí, vou pedir que vocês, por gentileza, escrevam no caderno sobre o que vocês acham da população brasileira. Depois eu vou dar uma olhada no caderno de vocês para saber se está completo, se todas as lições que nós fizemos ao longo do trimestre estão no caderno, todas as lições que eu pedia para vocês fazerem, para a gente corrigir, se estão no caderno ou não.
Sim, pretendo. Hoje é sexta-feira, se você não trouxe hoje. Então. Muitas das vezes eu faço só no livro. Ok, então traga um caderno, um livro, das 3 matérias na sexta. Que aí eu vou estar aqui 3 aulas, e eu já olho das 3 matérias, para a gente analisar, corrigir, etc. A prova de sociologia eu já corrigi, já coloquei no diário. E eu vou... Não, a sociologia ninguém ficou. Creio que ninguém vai ficar também em história e geografia. A gente sempre espera que todo mundo tire nota boa, porque ninguém quer dar nota vermelha. Tirando um outro professor de faculdade, que minha namorada já fala, tinha professor que se gabava e deixa aluno de recuperação. Eu deixo várias. Eu acho isso um absurdo, sei lá, acho que se o aluno não entende a sua matéria, se fica de recuperação, alguma coisa pode ter contigo, uma falha o professor possa vir a ter. Aí temos lá, e depois, 2, aponte alguns motivos que, em sua opinião, podem ter influência sobre tais estimativas. Isso aí vocês façam. A gente até falou isso um pouquinho em sociologia também, meio que sociologia contribui com geografia, e geografia contribui com história, e filosofia, elas se interrelacionam. Até a gente confunde uma com a outra. Deixa eu tirar essa. O Daniel e para a Isabela, que vai assistir online, o Daniel e o Leandro, se quiser assistir também, a aula está disponível no YouTube. Essa responde essa questãozinha, por gentileza. Questão 1 e questão 2, sobre a população brasileira. Aí depois a gente vai avançando no conteúdo. A gente vai ver que, basicamente, o que ocorre no Brasil está ocorrendo no mundo todo. Na parte seguinte, vai falar sobre densidade demográfica. De acordo com o capítulo, nós vamos aprender sobre o crescimento populacional brasileiro, a gente tem uma análise agora desse gráfico, estrutura etária, percentualmente falando, quanto por cento temos de crianças, de jovens, adolescentes, jovens adultos, idosos, envelhecimento da população, porque a tendência, a estimativa, no nosso achismo, a gente, os professores, cientistas, tem 99,9% de certeza que nos próximos anos temos boa parte de idosos. Então, a população, em sua maior parte, vai ser de idosos. Ela vai estar envelhecida, diferentemente da população dos anos 20, 30, que era uma população mais rejuvenescida. Diversidade cultural, imigrantes e migrantes do passado, presente e talvez no futuro. A gente nunca sabe o que possa vir a acontecer nos próximos anos. Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Bom, acabou? Aí eu vou pedir para vocês comentando. Com relação à prova, não vai cair sobre população brasileira, que a prova tinha que ter dia até sexta,
Eu não saber se vai que acontece uma eventualidade e aí eu não ensino esse assunto e cobro de vocês. Aí seria injusto. Provas eu enviei semana passada. Esse assunto não vai cair. Mas, população, choque cultural, que foi uma das aulas que a gente teve no retorno. Huntington, etc. Que tá, se eu não estiver equivocado, no YouTube também. Migração, nacionalismo, xenofobia. E a visão dele, daquele pensador, sobre a choque de civilizações. Que na visão dele, ele montou aquele gráfico, ele achava que essa civilização tratava com essa não tratava com isso daqui, que tratava com essa. Isso vai cair bastante, porque eu quis colocar questões diferentes das questões de férias e das questões da prova mensal, para não ficar igual. Aí seria cansativo, maçante, talvez mais fácil para vocês, para dar uma variada um pouquinho. Não vou falar, obviamente, as questões que não caíram, mas eu posso, com base ainda da provinha aqui, só dizer o que eu fiz. Gostaria de ter minha memória que eu pudesse lembrar das 10 provas de cabeça. Mas vamos ver aqui. Geografia, com base na provinha que eu estou abrindo aqui agora. O que vai cair para a questão? Vai cair sobre cultura, diversidade. Eita. Diferença entre América Latina e Estados Unidos e Canadá. Questão ambiental vai cair. Foco para nossa cidade também. Questão ambiental de Mobabá. Questão do meio urbano, que a gente chegou a ver no meio urbano, trabalhar, o que precisa ser feito, não pode ser feito, porque uma coisa é o meio urbano da cidade de São Paulo, outra coisa é o meio urbano nosso. O que eles precisam lá, a gente precisa daqui. Lá é nítido que precisa de 10 vezes mais metrô, porque tem o mesmo tamanho que Londres. E Londres tem 400 quilômetros de metrô, São Paulo 40. É nítido que precisa de metrô. Aqui talvez um VLT, isso é maravilhoso. Precisa 40 quilômetros de metrô, que em Mongaguá nem tem 40 quilômetros. Já tem que quebrar as casas e fazer metrô. Lá eles precisam de mais pontes, de mais rodovias. É outra realidade, mas aqui temos a nossa própria. Temos, com relação a questões ambientais, São Paulo, eles têm poluição sonora. Quem ali em São Paulo fica lá, já sente aquele barulho, buzina, caminhão aqui. Até uma poluição visual, por mais que a Prefeitura de São Paulo já tenha feito uma lei proibindo cartazes, uma bagunça, mesmo assim, tem muita coisa para a gente chegar, prédio, casa, prédio, fábrica, etc. Para muita gente é uma poluição visual, do ar também, apesar de não ser um ar igual Cubatão nos anos 90, igual em Pequim, é um ar mais carregado por conta de milhões de carros. Temos aproximadamente 5 milhões de automóveis naquela cidade, é muito carro, não sei se falar em ônibus, muito gás carbono na atmosfera. No inverno, quando ocorre a inversão térmica, aquele ar pesado, poluído, não sobe, não se dissipa, fica ali. Então, para a gente que não está acostumado, é horrível. Eu sou mongaguano, nasci, cresci aqui. Quando eu vou para ela, nossa, sinto bastante. Fico tossindo, é horrível, tem uma poluição tremenda. Isso para nossa realidade. Talvez Mongaguá tenha, não tenha. Como é que vai ser a média e longo prazo? Cidadania. O que é sobre cidadania? Mongaguá se tem. Uma divisão de um pensador sobre dividir uma parte do continente africano em duas. Tem pensador que a gente viu, logo depois das férias, que divide o continente africano do ponto cultural em dois. Uma chama de África, porque ela tem religiões, costumes politeístas, e outra de África muçulmana, digamos assim. Questão, por que a gente, outras cidades, conseguem resolver esses problemas e nós não? Questão sobre etnia, cultura, basicamente sobre isso vai ser a prova de geografia. Não vai estar tão difícil, vai estar fácil. E se caso alguém ficar de recuperação, eu já marco na mesma semana ou na semana seguinte, já aviso a pessoa. Se caso alguém ficar, pode falar. Até 27. Até. Mas, se você quiser entregar hoje, falando, não, professor, eu terminei, não preciso revisar, tá tranquilo, pode enviar. 27. Que eu tenho que fechar as médias. E aí?
Mas o padrãozinho ABNT. Aqui é cobrado em faculdade, curso técnico. Você está na ETEC, aí você já vai saber também o padrãozinho ABNT. Eu, depois que vocês entregarem esse trabalho, vou pegar o TCC da minha mãe, que ela tirou 9, e mandar para vocês. O TCC da minha mãe acabou sendo feito pela minha namorada, que ela montou o padrãozinho ABNT. Ela ficou, para ela tirar 9 em faculdade, 6 horas. Só na ABNT. Só a ABNT. Que a gente ajudei minha mãe a fazer, minha mãe fez o trabalho em ABNT, ela fez caprichadinho, minha mãe falou sobre José Bonifácio, e aí minha mãe ficou do lado e minha namorada aqui ó, ensinando, orientando. Ela foi uma tarde, ficou umas 3 horas, pá, pá, pá. Ó, assim, assado, assim, entendeu? Aí depois foi no outro dia, mais 3 horinhas. Só para deixar na ABNT, em faculdade. Aí tirou 9. É algo chato, complicadinho. Mas vocês podem ganhar... Oi? Pode. Se vocês manjam isso, e de repente tem gente disposta a pagar, um trabalho ABNT costuma variar de 500 a R$ 1.000, um pouquinho, uma pessoa cobra para vender ou para comprar. Se você manja ABNT e você quer fazer, o cara chega e fala, te dou 500 pra você fazer. Aí você monta deixa o trabalho do cara na ABNT. O cara, eu fiz meu trabalho, você deixar na ABNT. Ou faz um trabalho aí. Mais ou menos isso. Então. Vamos lá, então, corrigir as questões. Todo mundo fez? Primeira questão, não está difícil. Vamos lá, de acordo com o livro. O que você colocou? Analisando, comparando. Quais são as tendências do crescimento da população brasileira? Eu falei assim, que nos 3 gráficos temos dados sobre a nossa população brasileira e permite a possibilidade da taxa de mortalidade infantil, na segunda, a taxa de fecundidade. E esse estudo sem estimativa, e na última, a estimativa da população brasileira. Exatamente, você colocou, mas é isso. O que você colocou também? Muito bom, mas pode ter colocado mais. Eu coloquei que a única taxa que realmente irá crescer será a populacional. E mesmo assim ainda será uma taxa pequena. Isso, perfeito. A mortalidade infantil irá diminuir e a de fertilidade também. Boa, perfeito, Pedro. Pode, boa. Boa, garoto. Olha, como eu também com os gráficos, com o passar dos anos, está tendo mais. Está tendo menos. Morte infantil, isso. É menos quantidade. Isso. E está tendo mais. Na faixa etária, mais gente que tem a passar dos 30 anos. Exatamente, perfeito. Isso vai se aumentar com o tempo, por conta que a população vai ter mais de filhos e donos. Exatamente, perfeito. Basicamente isso que a gente também viu em sociologia com relação à família. Medicina avançando, graças a Deus, medicina fundamental. Como a medicina avançando, mesmo o SUS com todos os problemas, a taxa vem caindo de mortalidade, taxa de fecundidade, mas aí por conta de opção das mulheres, opção dos casais mesmo, porque realmente no Brasil é muito custoso. Uma coisa é você ter filho morando, trabalhando no Canadá, Estados Unidos, na Europa, outra coisa é aqui. E mesmo assim, para a mulher ter filho, ela tem que ficar meses afastada, sem poder estudar direito, sem trabalhar direito. Então, prejudica muito a carreira da mulher. E dificilmente uma mulher vai ter 10 filhos, 15 filhos. Senão ela não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro nenhum. Como é que ela vai se manter caso haja uma separação, falecimento do marido? Não tem como hoje, no Brasil, isso é muito difícil, um Mr. Catra da vida. É difícil, imagina, casar e a mulher quer ter 15 filhos, 10. Mais de 2 já é difícil, porque dá trabalho, a criança tem que comer de 2 em 2 horas, 3 em 3. Perfeito. Isso. Se não morre, não morre. A criança, se ela não mamar, morre. E quando ela faz um aninho, você tem que ficar o tempo inteiro aqui olhando, porque ela pode se pendurar no móvel, pode derrubar uma televisão, pode pegar algo, colocar na boca, engasgar, pegar uma faca e espetar e morrer. É perigosíssimo, criança. Então, a mulher não vai ter tempo, nenhum homem para ficar na criança. Mas eu falei que, professor, eu pego o exemplo da minha madrasta. Meu irmãozinho tem 1 ano e meio, assim. Ela quase não cuida dele.
É sério. Olha, por que é igual? Os dois estão ruinosos. Ah, entendi. Aí é impossível. Aí divide. Aí divide, né? Não, é impossível. Às vezes pagar uma moça, porque não tem como. Ela tem reunião o dia inteiro. Meu pai também. Eles pagam 6 horas da tarde. Nossa. Aí de noite eles ficam, mas é impossível. É, E o moleque é caro. imagina o medo do seu pai, da sua madrasta. Aí, imagina o medo, eu tô aqui, mas aí será que ela subiu no móvel? Aí será que ela pegou algo? Aí será que ela pegou as mãos? Imagina o medo. Aí Por isso. tiveram que pagar uma moça que não tem. É, Não tem como. não tem como, senão pode Ele abre virar os só. armários, joga essa porta tudo no chão, quebra tudo. Ah, eu não posso. Não, se pode, eu posso, mas Não aí pode, eu não pode. Não pode. Uma aninha não sabe, é normal mesmo. Graças a Deus que faz isso, demonstra saúde. Mas aí o casal para e pensa, quando que a gente vai ter outro? Vamos ter outro? É difícil. Não, ela fala que ela não aguenta. A minha namorada falou que não quer ter outro, não. Falou que não quer. Enfim, dá para compreender. E a 2 era basicamente isso, os fatores que vão contribuir para isso que vocês colocaram. Pra gente... Eu coloquei que o avanço da medicina contribui bastante pelo fato da taxa de mortalidade infantil diminuir. E o quão caro é e será ter um filho. Porque se Exatamente. agora já é caro ter uma criança, geralmente vai ser pior ainda. Exatamente. Então, acho que por isso que a taxa de fecundidade e a populacional, mas a populacional vai crescer, mas apesar de diminuir. Isso. Então, eu acho que seria Perfeita. Muito bom. Eu coloquei por questão financeira. Exatamente, é isso mesmo. Mesma coisa, acho que... Exatamente. Tá caro. Exatamente. Não que os homens, as mulheres não gostam da cara criança. Todo mundo ama a criancinha. Todo mundo adora, mas é que realmente é caro. O brasileiro ama a criancinha, ama animal. Só que realmente o fator financeiro pesa demais nisso daí. Então, não tem muito o que fazer. Não, pode. Na página seguinte tem lá, população brasileira. Temos algumas informações mais para a gente decorar. Somos o 5º país mais populoso do mundo. Em 2010, no último censo, éramos para ter tido o censo em 2020, mas na época tínhamos aproximadamente 190 milhões de pessoas, 750.799 brasileiros. 213 milhões. Por aí. Talvez 15, só confirmando no IBGE mesmo, para a gente ter essa resposta mais precisa. Mas a tendência é que seja em 215 e até 2030, 220, 25 milhões. E aqui algumas informações. 84% vivem nas cidades e pouco menos de 16% no campo. E tem que ter gente no campo, senão quem vai plantar nossos alimentos? Quem vai criar nossos animaizinhos para a gente comer nossa carne de porco, nosso bacon, nosso carne moída, fazer um churrasquinho? Quem vai? A matéria-prima da fábrica, o peixe, o algodão, o café, o arroz, não tem como ser 0% vivendo no campo. Tem gente que gosta do campo, por conta disso. E outro fator que dificulta a migração para as grandes cidades são os custos também. Porque o cara que vai sair do campo, ele tem que parar e pensar, tá, eu fui para São Paulo, mas quanto dinheiro eu tenho que ter? Quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Onde que eu vou dormir? O que eu vou comer? No dia a dia vai ser como? Será que meu dia a dia vai ser tranquilo? Hoje em dia o pessoal do campo sabe todos os problemas que tem em São Paulo. Não é um outro mundo como era nos anos 2020, 1920, 1930. O cara sabe que chegando em São Paulo, ele vai ter tudo, à disposição, 24 horas, emprego, diversão, balada, passeio, qualquer hobby que o cara goste, vai ter em São Paulo. Só que ele para e pensa, tá, mas e o trânsito? E o meu dia a dia? E a poluição? Minha qualidade de vida toda? Alguém criou um compasso para ele testar? Não. Meu Deus. Tem compasso, Vinícius? Não? Beleza? Então, por isso que não muda bastante. As pessoas não querem ser do campo, porque o cara no campo, ele se alimenta bem, tem paz, escuta o passarinho. Você vai sair do campo, onde você não tem vizinho, onde você tem uma área gigante, onde você come bem, dorme bem, tem uma noite tranquila, para ir para uma cidade como São Paulo,
por mais benefícios que ofereça de lazer, de diversão, comida, etc., você, poxa vida, em São Paulo, mora em apartamento, depois das 10 ele fica em silêncio. Aí o cara que você não faz barulho, o cara de baixo. Ou o meu vizinho na minha casa geminada. Aí eu vou sair, trânsito, poluição, vou ficar. Por isso que a tendência também, que não está no livro, é que mantém assim 85% mais ou menos pessoas na cidade, 14, 15% de pessoas no campo. E quem está na cidade, quer se manter na cidade. Também é o inverso, o cara na cidade para e pensa, não, tem trânsito, tem poluição, mas tá da hora, aqui tem meu rolê, aqui eu tenho meu cineminha, eu tenho minha balada, eu vou no japonês ali, eu vou no italiano, eu peço as coisas 24 horas. A pessoa meio que acostuma com esse estilo de padrão de vida, meio que se adapta. Então, por isso que ela não quer se abandonar. E aí quando ela vai para uma cidade pequena, menor, como Mongaguá, interior, uma fazenda, ela sente falta. Ela até vem para Mongaguá, fica uns dias, umas semanas, mas ela para e pensa, pô, aqui não tem uma balada, não tem um restaurante, não tem nada, então vou ficar por lá. É por isso que vai se manter esse número. E outra informação aqui, essa população vive numa área de 8.515.692 km², que resulta numa densidade demográfica aproximadamente de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Cada quilômetro quadrado, 500 metros por 500 metros. No Brasil, temos aproximadamente 22 pessoas. Isso no todo. Aquela matemática onde você pega o número de habitantes e divide pelo tamanho do país. Só que isso é só estatística, é só meros números. Porque São Paulo é uma coisa, Mongaguá é outra. A densidade demográfica de São Paulo é muito maior, a de Mongaguá é muito menor. Menor ainda no Acre, em Rondônia. Um pouquinho maior na capital, em Manaus, do Amazonas, porque tem as fábricas. Mas no interior daquele estado do Amazonas já é um pouquinho menor também. Então, isso é mais dado estatístico. Igual falar, a renda per capita do brasileiro é tanto. Mas se a gente ganha mais, a gente ganha menos. Não tem como comparar. Tem como comparar o nosso salário com o do senador da República, do militar, da ativa. Como comparar? Os benefícios que eles ganham, etc. É só mais dado estatístico. Aí tem lá, em 2014, a densidade demográfica era de 23,72 habitantes por quilômetro quadrado. Porque o Brasil manteve esse mesmo tamanho. Não ganha, perdeu território. E quando você vai ter mais pessoas naquele território, esse número vai aumentar. Mais gente naquele mesmo espaço. Mas, seja como for, nesse contexto, o Brasil está mais tranquilo, digamos assim, se comparado à Índia e à China, que tem aproximadamente o mesmo tamanho do Brasil, a China menor, e 10 vezes mais pessoas. Na China, as pessoas dormem em caixotes. Elas moram em caixotes, basicamente. Um lugar assim, prédios, milhares de pessoas ali, compartilhando banheiro, água, vaso, etc. E você dorme num caixote, nem numa cama. É isso que acontece no Brasil. Que a gente sabe que está distribuída de maneira bem irregular. Analisando o mapinha aqui, a gente olha para o Brasil e vê lá. O que está clarinho tem até 1 habitante por quilômetro quadrado. Basicamente, a floresta amazônica, que tem engloba Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, o Pantanal, uma pequena parte no Nordeste, no Sertão, que tem até 1 pessoa por quilômetro quadrado. Não tem como você morar na floresta amazônica, tem que preservar a floresta. Não vai sair derrubando e fazer casa, não. Corta aqui, faz casa, tem que ser preservado. Quanto mais escurinho vai ficando, mais aumentando a densidade populacional, de 1,1 a 5, amarelinho de 5,1 a 10, e assim sucessivamente. Mais escurinho, acima de 500 pessoas por quilômetro quadrado, como em São Paulo. Ou seja, em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, temos aproximadamente 500 pessoas por quilômetro quadrado. Basicamente, cada pessoa mora de 2 metros, digamos assim. Olha que esse é mero dado estatístico. Os apartamentos contribuem para isso, porque como área de apartamentos, você tem naquele metro quadrado várias pessoas morando. Então, se fossem só casas térreas, não seria suficiente, mas como você tem os apartamentos, contribui para isso. Aí você pode ter, no mesmo espaço, milhares de pessoas morando, porque dá no apartamento. Por isso que os apartamentos contribuem para isso. Ah, como assim? 500 pessoas por quilômetro quadrado, cada um mora em 2 metros. Não, não tem como cada um morar em 2 metros, 1 por 1. Onde você vai fazer lavar louça, ir ao banheiro, tomar banho? Tem os apartamentos que contribuem para isso.
Porque você pega, vai, 50 metros quadrados, moram milhares de pessoas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Em cada andar tem vários apartamentos, cada casa 3, 4 pessoas. Aí meio que equilibra a conta. Mas, vamos ter um trânsito terrível, poluição e N problemas que a gente pode observar. Aqui, ó, na nossa realidade, em Mongaguá, a gente tem uma taxa de aproximadamente, de acordo com o mapa, 5 a 10 pessoas por quilômetro quadrado. Itanhaém tem menos, porque Itanhaém, se a gente pegar toda a área de Itanhaém, apesar dela ter 100 mil habitantes, é uma área imensa. Tanto que, deixa vocês copiaram aqui? Posso apagar? Vamos apagar aqui para a galerinha ver, em casa. Por isso que Itanhaém, aqui no mapinha, está bem clarinho. Como assim? Itanhaém tem 100 mil habitantes, das primeiras cidades do Brasil, e tem tão pouca gente. O que acontece no mapinha? Verde dá pra, acho que branco dá para entender melhor. Então, aqui em Mongaguá, aqui temos o oceano, olha que bonitinho o oceano, tá? Aí, Mongaguá, mais ou menos, que assim, Mongaguá. E aqui começa e tem aí. Só que tem aí começa aqui, ela faz isso. Deixa eu apagar. Vai aqui e aqui São Paulo. Cidade por mato. E vai aqui litoral, vai até acabar Peruíbe. E tá. E aí. Aqui é Itanhaém. Se pegarmos Mongaguá, seguimos reto, mata. A gente vai chegar na mata, que vai ser território de Itanhaém. Não chega diretamente de São Paulo, chega em Itanhaém. Meio que Itanhaém é enorme, para só 100 mil habitantes. Itanhaém vai longe, de uma ponta a outra, se eu não estiver equivocado, é mais de 30 quilômetros. Aqui é Peruíbe. É gigante, cabem 2 Mongaguá aqui. Ainda sobra, que é muito grande, né? Por isso que a densidade demográfica é baixa, porque pega todo esse território e divide pelo número de habitantes. E aí é um valor meio abstrato, não é um valor real, porque a população não está distribuída de maneira igualitária aqui. Aqui é só mato, é aldeia, área de preservação, poucas pessoas moram aqui. Sítio, o pessoal mora aqui próximo. Noti, Campos Elíseos, 7ª agência, 4ª agência, Jardim Soarão, Centro, Gaivota, Bopiranga e etc. Ela está concentrada aqui, um pouquinho aqui e aqui assim. Belas Artes, Cibraté 1, 2, 3, ela está por aqui. Por isso que a densidade demográfica de Itanhaém é baixa. De Mongaguá um pouquinho maior porque tem menos espaço. Mas também não quer dizer muita coisa, que a maior parte da população vive lá do morro até 1, 2 quilômetros da pista. E aqui em casa, a Itanhaém que abraça Mongaguá e faz fronteira até com Praia Grande. Ela é imensa, Itanhaém, perdão. Deu para entender? Uma dúvida por enquanto? Aqui temos alguma informação mais técnica que diz lá. O IBGE, é o órgão responsável por isso, foi fundado em 1937 no governo Getúlio Vargas, mas desde 1872, no período do Império, o levantamento é feito por meio de recenseamentos realizados de 10 em 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos é feito, na teoria, um recenseamento. As pessoas vão bater de porta em porta e perguntar. E aí tem lá, vou ler esse parágrafo e depois eu vou pedindo para vocês lerem. Para o acompanhamento dentro desse intervalo de 10 anos, o IBGE realiza anualmente um levantamento das alterações demográficas por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Esses dados são fundamentais para o conhecimento da realidade nacional e elaboração de políticas públicas. Observe no gráfico a seguir a evolução do crescimento demográfico de acordo com os censos demográficos. Ou seja, o IBGE pega os dados dos cartórios, das secretarias estaduais, diretorias e secretarias municipais de nascimentos, óbitos, e faz uma estimativa. E a cada 10 anos, o IBGE contrata recenseadores, eles vão nas casas das pessoas. Eu trabalhei no IBGE, fiz o censo em 2010, aqui na região da Flórida, e eu bati na casa da pessoa e perguntava: opa, boa tarde, identificava com um crachazinho, computador.
Aí vamos supor que é a casa dele, ele é o homem da casa, mora sozinho. Quantas pessoas moram aqui? Ah, só eu. Qual é o seu nome, pá? Seu sexo, religião. E é tudo que a pessoa autodeclara. Se ele chegar para mim e falar, olha, eu sou a Maria. Maria, qual é a sua cor? Amarelo. Amarelo. É sempre autodeclaração no IBGE. Quanto você ganha? Ah, R$200. Bota R$200. E aí a gente faz entrevista e a cada 10 pessoas entrevistadas é feito um questionário gigante com mais perguntas. Por isso que caso tenha esse censo ano que vem, pode ser que batam na casa do João Pedro, façam perguntinhas rápidas. Aí o João Pedro fala, nossa, foi rapidinho, foi só meia dúzia de perguntas. E um exemplo, nós na casa da Isabela, façam 30 perguntas, porque o IBGE tem isso, a cada 10 questionários feitos, um é um questionário super grande. E aí acontece, é sistema mesmo, é meio que aleatório, sorte, vai ter que ter paciência e responder. É coisa rápida também. Pergunta se sabe ler e escrever. Eu perguntei para um engenheiro se ele sabia ler e escrever, porque tem que perguntar. Mas você saiba, vamos supor, bata na casa da mãe do Pedro, é professora. Vai perguntar, sabe ler e escrever? Tem que perguntar. É do formulário já, né? Oi? É do formulário. É do formulário, tem que perguntar. Vai perguntar, vai na minha casa e pergunta, sabe ler e escrever? Vai na casa de né, sabe ler e escrever? Lógico que sabe, né? Então, não sabe ler e escrever. Exatamente. E aí, nesse gráfico aqui, tem lá, número de habitantes no Brasil por censo demográfico. Oi? Tem lá, ó, em 1870, tínhamos aproximadamente 10 milhões de habitantes. Depois 14, 17, 30, 41, 51, e aí foi crescendo, crescendo, até chegarmos em 190 milhões de habitantes. E aqui a fonte para isso é da revista Veja, acessada em 2 de abril de 2015. Beleza? Agora eu vou pedir para que vocês vão lendo, por gentileza. Primeiramente, a Júlia, por favor. Quando foi realizado o primeiro censo demográfico, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. No censo mais recente, realizado em 2010, havia mais de 190 milhões, o aumento de quase 20 vezes a 2.200. Em 2014, já eram mais de 202 milhões de habitantes. Outra mudança significativa, ao sinalizar a evolução da população brasileira, se refere a diferentes faixas de crescimento da população nas áreas urbana e rural. A partir de 1950, o Brasil se torna cada vez mais urbano, como pode ser notado na análise da tabela a seguir. Repare que, mesmo diminuindo o ritmo de crescimento urbano a cada década, ele é maior do que o crescimento rural e, inclusive, passa a perder população mais do que adquirir a partir da década de 1970. Muito obrigado. Fatores que contribuíram para isso foi a Revolução Verde, o avanço da máquina no campo, a Revolução Industrial, só que no campo. No Brasil, mais especificamente, secas no Nordeste, a seca de 1977 foi uma das piores da história do Nordeste, muita gente migrou para cá. No Pantanal, as pessoas também perderam emprego ali na região do Centro-Oeste, vieram para cá. São Paulo teve um crescimento estrondoso, absurdo, muitas transnacionais, Ford, Volkswagen, Fiat, etc., vieram para cá. Fábricas, tem uma ABC, um espaço muito gigante, todo mundo foi incentivado para vir para cá e uma coisa vai puxando a outra. Vem fábrica, contrata funcionário, aí a construção civil vai crescer. Aí vão ter empresários que vão fazer casas, apartamentos. Aí precisa de mão de obra para trabalhar ali. Tem que ter gente para fazer. Então, essas pessoas que vieram de fora, elas pegam meio que no laço para trabalhar. Ou nas fábricas, ou na construção civil, ou no comércio, ou em diversas partes do setor, porque muito emprego e pouca gente. Então, quem fala assim, eu quero esse emprego, vem. Se vocês perguntarem para avós, bisavós, tios, pai, mãe, como era antigamente para conseguir emprego, eles vão falar que era muito mais fácil, muito mais simples. Tinha muito emprego e pouca gente disposta a trabalhar. Você, sem saber ler nem escrever, já conseguia emprego na Ford, na Volkswagen, na construção civil, para construir apartamento, construir casa, no comércio, nas indústrias mais diversas. Você conseguiu emprego.
O Brasil teve um milagre econômico nos anos 70. Muitas fábricas vieram para cá, então uma coisa foi puxando a outra, e acabou que São Paulo virou a terra do emprego, a terra da oportunidade. No século XX era comum falar, vou para São Paulo é a terra da oportunidade, vou ser feliz, vou para São Paulo, vou para lá. Então os nordestinos, pessoas do centro-oeste, do norte, falavam, vou para São Paulo tem emprego, vou ficar aqui passando fome, na seca, estou indo para São Paulo. E aí vinha uma geração, ia para São Paulo, conseguia trabalhar. O filho, né, que falava, pô, meu pai, meu avô, deu certo, vou para lá também. Meu vizinho foi, deu certo, vou para lá. Meu tio foi, vou para lá também. E aí veio a migração em massa, mais gente, a roda da economia foi crescendo, crescendo, e São Paulo teve esse boom econômico por conta desses fatores. Por isso que a população mudou. São Paulo, depois Rio de Janeiro, Curitiba, as principais capitais ocorreu isso. A mudança vai se dar entre os anos 60 e 70. Temos lá, evolução da população brasileira urbana, ela foi crescendo 5%, depois 5%, depois 4, 2, 2 e 1. Não é que ela não foi recebendo gente, ela foi recebendo gente, mas menos do que recebia no passado. Porque São Paulo depois se modificou. Nos anos 50, 60, 70, aproximadamente crescia 5%. Por quê? Havia muita gente, muita gente, muita gente. Já nos anos 70, 80 começou a mudar. O milagre econômico foi nos anos 70, nos anos 80, crise atrás de crise. Não sei se os pais de vocês vão lembrar disso, se eram nascidos. Acho que não, se os pais de vocês não. Avós, talvez, anos 80, de hiperinflação de 1000% ao ano. Você tinha que ganhar um salário hoje e ir no mercado comprar. Porque senão você não conseguia fazer compra. Se você fosse no dia seguinte, estava tudo mais caro. Você ia pegar um pacote de bolacha, vou pegar uma Nestlé. Aí você estava pegando a Nestlé e um cara lá do começo do corredor já subindo o preço. O preço subia 2, 3 vezes por dia, no mínimo. Então, era hiperinflação. Por isso que as pessoas deixaram de ir para São Paulo, que também já não estava esse boom econômico, já estava começando a entrar em crise. Muito também de algo feito nos anos 50, que foi acontecer lá nas décadas seguintes, por conta do JK. Para ele construir Brasília, ele imprimiu dinheiro. Imprimindo dinheiro gerou mais inflação, e o país sofreu consequências durante anos e décadas. E aí, nos anos 80, 90, o meio urbano continuou crescendo, mas num ritmo menor, porque aqueles fatores que eu falei que as pessoas deixam de ir para São Paulo, começou a entrar em ação. São Paulo é poluída, São Paulo tem o trânsito, São Paulo isso, São Paulo aquilo. E aí eu não vou para São Paulo, né? Nem assim São Paulo mais, São Paulo já não está mais assim, não está tendo esse boom econômico, vou ficar aqui mesmo. E aí deixou de crescer nesse ritmo. E a população rural, muito por conta dessa mudança, né? As pessoas saíram de lá e foram para lá. Mas por que que, mesmo com esse êxodo rural, que foi a saída do pessoal do campo para as cidades, ainda cresceu? Porque era comum, no campo, os casais terem muitos filhos. 10, 12, 15, fazer um filho. Fazer filho para trabalhar, normal. Então, apesar dessa migração em massa, era reposto. Era normal, era o padrão da época, fazer filho. Essa teoria, não sei lá, mas até hoje faz todo sentido. Infelizmente, porque não tinha nada. Não tinha conhecimento sobre métodos contraceptivos. Não tinha preservativo sendo distribuído nos postinhos. Hoje você vai no postinho, você pega lá, coloca no bolso. Tinha camisinha de couro de boi. Era. De porco, não era? Isso, era. Mas enfim, eu fico imaginando. Mas é uma tripa de um ser humano, né? Mas é diferente. Ela vai lidar ali. É que eu não posso falar mas é diferente. Voltando aqui, seja como for. É uma tripa de um ser humano. Ali ela está salvando uma vida. Está salvando uma vida. Precisa. Se tuas mãos não operarem, aquela pessoa vai morrer. Então você tem que salvar aquela vida. Então você está me dando uma. Não, é diferente. Aquela tripa, você vai trabalhar com uma luva, não vai ter contato direto com a sua pele. Exato. Não vai. Então, É a luva? sim. Aí vira luva. Não. E agora? Do porco. Tem gente que faz casaco com o porco.
Sim, dá pra fazer tudo, dá pra fazer tudo. Na Sibéria, países nórdicos, eles usam roupa de animais como pele, como cobertor mesmo, porque mantém totalmente o calor do seu corpo. Cobra não, cobra na China. É couro de urso, animal grande, assim, que eles pegam tigre, quer manter o calor do seu corpo, o calor do seu corpo não se emancipa para o meio ambiente, pro ambiente. Mas passa por um processo lá, né? Sim, passa. Mas é um animalzinho que até há pouco tempo estava vivo. Para nós, talvez seja algo estranho. Eu, com todo respeito àquelas civilizações, eu acho que eu me sentiria bem pegar um couro de animal e colocar aqui, eu ficaria mal. Igual No último caso, eu faria, não ia morrer, mas... Eu só como carne, eu sou igual a minha mãe. De porco tem diferença, porco matado e porco comprado. Tá morto do mesmo jeito, mas tem diferença. Não foi você que matou? Exato. Eu não criei um laço afetivo com o porco. Exatamente. Se eu tiver um lacinho afetivo, aquele negócio de chamar o porco, que é o nome, pronto. Aconteceu a mesma coisa com a minha namorada. A família dela, que é caseiro, era caseira, falecida da sogra, ela tinha galinhas. Eu pedi um cachorro novo pra minha mãe, ela falou que ia me dar um jeitinho. Só que ela falou que depois a gente ia levar pra roça pro meu matar. Então, aí o que aconteceu? Criou-se um vínculo com as galinhas, com os bichinhos. E aí, o meu sogro, apesar dele saber matar, ele não quis matar. Nem minha sogra. Aí teve que chamar uma vizinha e falar, pega o bicho e mata longe, faz sua galinhada. E deu. Ele é lá do Pernambuco, ele criava esse vínculo também, mas depois ele conseguia matar de novo. É de pessoa para pessoa. É, de pessoa para pessoa. Ele, hoje em dia, não mais, né? Porque ele não consegue mais, mas ele ficou de boa. Tipo assim, ele tinha um vínculo com Exatamente. animais. Você cria um vínculo com o animalzinho. Se você nasce... Você querendo ou não, você cria. Se gostar, você perder todo dia da água, da comida, você acaba criando. Criando, exatamente. E a gente não nasceu nesse meio. Se a gente nasce no meio onde é normal matar o porco para comer a galinha, a gente acha como normal. Ou, por exemplo, no meio onde é normal matar um animal grande para fazer uma roupa, acaba virando normal que a gente aprendeu desde pequenininho. Agora, se você não cresce, é absurdo. Igual matar vaca, a Índia. É normal ele pegar e matar um boi. Exatamente. Igual na Índia. Necessariamente matar a ovelha. Matar a ovelha Mas você não precisa matar. Exatamente. Pode tirar. Tem aquela toscadeira, né? Que chama. Você mataria, Pedro? Eu acho que não. Acho que ninguém aqui mataria. Oi? Isso. Mas eu acho que é por conta da carne. E eles acham que no tempo correto tá para ser abatida, eles abatem para absorver o máximo de carne. Se precisar só da lã, não precisa matar. Isso, mas talvez para carne. E eu acho que geralmente até mais lucro, né? Porque ela ficaria mais tempo. Sim. E para os indianos com relação ao Brasil, para eles a vaca é sagrada, é um animal sacrossanto, é como se fosse um deus. É absurdo para eles comer carne de vaca, tirar o leite da vaca. A vaca é sagrada como... Mas dá dó mesmo. Quando eu vou pra Minas, tem um monte de vaquinha. Se eu pensar que aquela vaquinha vai ter que comer, exatamente. Os muçulmanos comem os porquinhos. Os muçulmanos não comem carne de porco. Ele não come carne de porco. Porque eles é um animal sagrado para eles, respeitam. E aí entra o choque de civilizações. Seja como for, esse raciocínio está correto do comentário no campo. Por quê? No campo as pessoas não tinham muito lazer, entretenimento. Qual era o lazer de quem trabalhava no campo? Nenhum. Acordava às 4 da manhã, um líquido, só o café, trabalhava 9 horas, comia um pãozinho, meio-dia almoçava, 4 horas um cafezinho, 6 horas a janta e dormia às 7 da noite. Não tinha um lazer, não tinha uma diversão. Hoje em dia, nós adultos gostamos de Netflix, um videogame, de sair para dar um filme, para ver um filme. E aí a gente para e pensa, poxa, se eu tiver filho, e o meu lazer? Quando que eu vou para o cinema? Quando que eu vou ver minha Netflix? Quando que eu vou ver meu futebolzinho? Você não vai conseguir ver. Você vai estar lá vendo o seu futebolzinho, seu time vai bater o pênalti, você tem que sair do pênalti, lá e pegar. Aí você perde o seu lazer, perfeito. Isso.
chamava de puru. Uma galinha? Uma furinha. Furinha, furão? Costela? Ah, furão, legal. Legal. E a gente vai chamar ela de purê por causa daquele meme da Barbie. Pega ele, frita ele. Legal. Diferente. Seja como for, talvez o entretenimento fez com que os casais não queiram ter filho e naquela época contribuiu para os casais terem que fazer muito filho. O que traria felicidade para as pessoas daquela época, dos anos 60, 70, que não fossem ter momento íntimo com seu parceiro ou sua parceira? Exatamente. Agora, hoje em dia, eu paro e penso. Meus filhos não era por quilo, porque era tanto quilo. Acho que não fácil. Toda. Pode ir lá. E aí, talvez o lazer, eles não tinham lazer. Isso contribuiu, mesmo o êxodo rural gigante, continua. Aí temos mais algumas informações técnicas. Vou pedir para o João Pedro, por gentileza, ler o próximo parágrafo. O país apresenta uma ocupação territorial muito diversificada, demonstrando a heterogeneidade estático-demográfica. Isso, estatístico-demográfica. De sua população. Enquanto encontramos unidades da federação extremamente povoadas, como são os casos de Brasília, com 444 km², ou Rio de Janeiro, com 305 habitantes por km², também há baixíssimas densidades, como pode ser observado em Roraima ou Amazonas, ambas em torno de 2 habitantes por km². Outra também. Ok. Lê por gentileza, eu já explico para vocês. Tal concentração demográfica na vertente oriental brasileira é produto do processo histórico de ocupação, que se deu do litoral para o interior. Nas áreas litorâneas da região sudeste, nordeste e sul, ocorrem as elevadas taxas de densidade demográfica brasileira. Alguns municípios ultrapassam 10 mil habitantes por km². Em contraposição, as taxas mais baixas estão nos estados amazônicos e centro-oeste, como municípios que mal chegam a 1 habitante por km². Brasília é uma exceção, pois foi construída num momento particular da história brasileira. Como veremos posteriormente, a tabela da página a seguir apresenta dados do censo de 2010, que demonstra a distribuição da população das regiões brasileiras. Se tivéssemos feito, muito obrigado, o censo em 2020, provavelmente os livros do ano que vem de vocês terão esses dados, mas como não fez, não tem como a Farias Brito pegar dados de 2020 que não foram feitos. Não tem como, é impossível. Vocês poderiam fazer? Poderiam, eu gostaria de fazer. Porque já deu 10 anos, né? Já deu 10 anos, não fez conta da Covid. Você não podia pegar milhares de recenseadores e obrigar a casa de milhões de pessoas. Não, e tipo, cada hora estava mudando, né? Porque, tipo, não muito fora de uma pandemia, mas estava mudando muito, muita pessoa morrendo. Isso. Eu acho que não sei se não é quase 1 milhão, não. Acho que não chegou, né? Estamos a 600 mil brasileiros vítimas. Seja como for, muito obrigado pela leitura. E a gente lembra que o Brasil começou sua colonização no litoral. Os portugueses eram para cá no litoral e foi povoando. Não respeitamos o Tratado de Tordesilhas, que dividia, os bandeirantes avançaram, incluso o Baba Gato, tocando terror também, mas despovoando. Infelizmente, tocava o terror, praticava maldades. Isso, corrupia, infelizmente, é uma página triste da história brasileira. E aí o Brasil foi crescendo, e é natural você permanecer no litoral. No norte e centro-oeste tem poucas pessoas, por conta da floresta, do Pantanal. Por conta que é mais difícil você construir uma cidade lá do que aqui, no litoral, perto do Porto de Santos. O café, o algodão, toda. Então, as cidades onde cresceram foram onde elas começaram a ser povoadas, ou seja, São Vicente, Santos, São Paulo, aqui próximo, Salvador. Essas cidades foram onde se deu o início da colonização portuguesa. Os portugueses começaram a plantar café, algodão, trigo, soja no entorno. Foram migrando do Rio para São Paulo e utilizaram o Porto de Santos. Ou seja, foi por isso que essas cidades cresceram bastante. Seria difícil os portugueses saírem de Santos, São Paulo, ir até o norte para plantar, para trazer o café para vender para os Estados Unidos. É difícil. Ou pelo Pará. Vai ser mais difícil. Por isso que essas cidades cresceram e norte e centro-oeste não cresceu tanto. No sul também cresceu bastante, assim como as capitais no nordeste, porque está próximo do litoral. E aí a gente tem diferenciação
na questão da densidade e ocupação demográfica do Brasil. Na página seguinte, temos lá, Brasil, número total, 190 milhões de habitantes. Densidade demográfica, quantas pessoas por quilômetro quadrado? 22. População urbana, 84, rural, 15. Olha o Sudeste, a densidade demográfica era muito maior. A cada quilômetro quadrado, 86 pessoas. População urbana, 92. Rural, 7%. Sudeste, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nordeste, densidade demográfica um pouquinho maior que a do Brasil, 34. População urbana, 73. E a rural, 26. E aproximadamente 53 milhões de habitantes. No sul do país, 27 milhões. Densidade demográfica maior que o Nordeste, menor que o Sudeste. Ou seja, é a segunda região com maior densidade demográfica. Depois, o Sudeste é maior. População urbana, 84,9. Um pouquinho menos que o Sudeste, um pouquinho mais que o país. Segue na mesma tendência do Sudeste. E a rural, 15%. Mesma sequência do Brasil, um pouco menos que o Sudeste, mas superpopulosa. Olha o norte do país, 15 milhões de habitantes. Densidade demográfica, cada quilômetro quadrado, 4 habitantes. População urbana, 73%. Rural, 26%. E no centro-oeste, 14 milhões de habitantes, para 8 habitantes por quilômetro quadrado. População urbana de 88% e população rural, 11 milhões. Ou seja, densidade demográfica muito menor. Porque por mais que tenhamos milhões de pessoas habitando, uma região imensa, então boa parte daquela região do norte e do centro-oeste não é ocupada. Floresta amazônica, Pantanal. Já no nosso sudeste, aqui no nosso quintalzinho, quase destruímos a floresta amazônica, a nossa floresta aqui, a floresta amazônica, a nossa Mata Atlântica, quase devastamos ela toda, tem só uma pequena parte, e fizemos milhares de cidades, muito por conta do café, que a gente viu também em história, que foi saindo do Rio de Janeiro, migrando para São Paulo, interior de São Paulo, oeste e no sul do país. Isso que aconteceu aqui no nosso quintalzinho. Outro gráfico para a gente analisar, 11,55, a participação relativa da população nas grandes cidades. No norte do país, a gente observa que uma menor parte ocupa as grandes cidades. O sudeste é ocupado. A maior parte das pessoas vivem no sudeste, nas grandes cidades. No nordeste, uma quantidade alta. No centro-oeste, uma pequena quantidade. E no sul também. Porque nesse caso, da população relativa residente nas grandes regiões, o nordeste é maior que o sul do país, porque no nordeste temos 9 estados, 9 capitais. Então você vai ter mais pessoas, numericamente falando, vivendo nas capitais e nos grandes centros do que no sul, que só temos 3 cidades, 3 capitais. No sul temos Rio Grande do Sul, Porto Alegre, capital. Paraná, Curitiba, capital. Santa Catarina, Florianópolis, a capital. Só. Então são apenas 3 cidades. Já no Nordeste temos 9 estados. Você vai ter mais cidades, mais pessoas morando nessas cidades do que em relação ao sul. Por mais que o sul seja densamente mais povoado, porque é uma região menor do que o Nordeste. Por isso que tem essa diferenciação no gráfico de cima. E aqui a gente observa de 91 a 2010. A gente observando aqui, a gente percebe que o Nordeste tem mais pessoas nas grandes cidades por conta disso, porque lá tem 9 capitais. E de um ano para outro, a gente observa que o Centro-Oeste subiu um pouquinho, o Sudeste permaneceu estável, 42%, o Sul do país permaneceu a mesma coisa, uma estabilidade, assim como o Nordeste e o Norte do país. O Norte cresceu e o Centro-Oeste também, o resto permaneceu numa estabilidade. O Norte cresceu por conta do polo industrial de Manaus. Então, muitas pessoas foram morar em Manaus por conta do polo industrial e das fábricas e indústrias. E no Centro-Oeste, por conta de Brasília, crescimento daquela região, trabalhar no campo, as pessoas deixaram de ir para as grandes cidades. Por isso que cresceu, e nas outras regiões permaneceu numa estabilidade. O Sudeste, estável, aqui verdinho, o Sul, estável, e o Nordeste também, uma estabilidade. Os números se manteram. Alguma dúvida por enquanto? Então, estamos terminando o conteúdo, a aulinha de hoje. Bom, deixar para Brasil Envelhece semana que vem.
mas eu vou falar com vocês agora crescimento e transição demográfica no Brasil. A gente sabe que hoje a gente está entre os países mais populosos do mundo. A gente era até menos populoso que a França, como diz aqui o texto. São Paulo, até o século XVIII, tinha menos pessoas do que Mongaguá, temos atualmente. A gente viu que no Brasil, no século XVIII, ainda no final do Império, tinha a mesma quantidade de pessoas que tem hoje na cidade de São Paulo. No Brasil, naquela época, tínhamos aproximadamente 14 milhões de habitantes. Hoje, só na cidade de São Paulo e no entorno tem isso. No Brasil, somos 215 milhões de pessoas. A gente diz aqui o texto que a gente cresceu muito a partir dos anos 40, a taxa de mortalidade diminuiu, a fecundidade aumentou no século XX, depois ela veio cair, e o Brasil teve um crescimento absurdo por essas questões. Aí diz aqui, decorrente da urbanização, melhores condições sanitárias, avanço da medicina, urbanização, tudo isso que ocorreu no século XX. Diz aqui que essa dinâmica é típica de primeira fase de transição demográfica observado no Brasil e em outros países subdesenvolvidos na época. Ou seja, você tem um país pobre. E é pobre que não tem fábrica, indústria nem nada. Quando você começa a ter fábricas e indústrias, é natural que as pessoas saiam do campo e vão para essas cidades onde tem fábricas e indústrias e isso se modifique. Aconteceu a mesma coisa com Londres, Paris, cidades na Alemanha, na Itália, onde começaram as primeiras fábricas. E antes das fábricas, tínhamos uma população majoritariamente rural. Era o feudalismo ainda, divisão por lotes, etc. Quando surgiram as fábricas, o povo pobre pensou, opa, por que eu vou ficar no campo se eu posso ir para a fábrica? No campo é muito incerto. Pode chover demais, chover menos, uma praga, outra praga colar, e aí eu não tenho minha colheita. Sem minha colheita eu não vou ter o que comer, alimento para eu vender. Eu vou para a fábrica. Lá vou trabalhar muito, mas pelo menos eu vou ter aquele salário garantido no final do mês, e aí eu vou poder pagar minhas contas. E as pessoas fizeram essa mudança. Ocorreu isso em Londres e nas principais cidades europeias, essa transição demográfica. Você faz as fábricas, as indústrias, começa essa mudança demográfica, o povo deixa de ser rural e passa a ser urbano. Aconteceu a mesma coisa com o Brasil. Houve essa mudança. Um pouco mais tardiamente, enquanto Londres começou isso em 1760, mais ou menos, a Europa, pouco depois, 1800, o Brasil vai começar isso no final dos anos 1800 e início dos anos 1900. E aí a gente vai colher os frutos dos anos 40, 50, 60. Quando chega nos 60, aí sim a população passa a ser majoritariamente urbana e menor rural. Temos aqui algumas informações. O ritmo demográfico aumentou na década de 60, quando a taxa de crescimento atingiu seu ápice, 3% ao ano, provocando um incremento na população de 18 milhões de brasileiros, 35% da década, por cento. Aí eu vou pedir para o Vinícius, por gentileza, ler esse último parágrafo aí para nós, por favor. Isso. A concentração demográfica na vertente oriental brasileira é o produto do processo histórico de... Não, perdão. O último, a década seguinte. Isso, a década seguinte. 340, último parágrafo, por gentileza. A década seguinte ainda apresentava forte crescimento absoluto, 23 milhões de pessoas a mais. Contudo, em termos relativos, o crescimento foi de 32,9%. Já menor que a década anterior. Observe a tabela a seguir. A partir daí, se iniciou-se um lento declínio da taxa de fecundidade e consequente de natalidade. O processo contínuo que se acentuou por décadas. Por esse motivo, a população brasileira se aumentando mais em níveis cada vez menores. Em 2000, a taxa de natalidade brasileira é de 21,2%, enquanto a mortalidade era 6,9%. Muito obrigado. Temos aqui nas décadas 50, 60, 70, 91, 2000, 2010, população residente total urbana e rural. Anos 50, 51 milhões, urbana 18, rural 33. 60, ainda tinha maior rural. 70, já passou. A maior parte é urbana, a menor parte é rural. E assim
Sucessivamente, ambas foram crescendo, rural e urbana, mas urbana foi aumentando muito nas décadas seguintes. Nos anos 80, 80 milhões, 90, 110 milhões de pessoas no meio urbano e 35 no meio rural. 2000, 137 milhões de pessoas na rede urbana. 2010, 160 milhões de pessoas na rede urbana. E no campo, teve uma diminuição nas últimas décadas, porque o campo vem crescendo, 33 em 50, 38 em 60, 41 nos anos 70, e aí começa a diminuir, vai para 38 milhões de habitantes, 35, 31, 29, porque não só, também no campo, os casais já estavam tendo tantos filhos, e o pessoal do campo mudando para as cidades, porque aumentou na cidade, porque o pessoal saiu do campo e foi para lá. Então, houve esse êxodo rural, êxodo urbano. O pessoal saiu do meio rural e foi para o meio urbano, morando nas cidades. Por isso que é uma queda no número de pessoas morando no meio rural. E, percentualmente falando, a gente percebe quanto que o urbano cresceu e o rural diminuiu. Porque não só tiveram menos filhos no meio rural também, como as pessoas que estavam ali foram para as cidades. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Só para encerrar o assunto da aula de hoje, será a estrutura etária brasileira. A gente vou analisar aqui esse gráfico com vocês. Temos lá homens do lado esquerdo e mulheres do lado direito. O que está em azul escurinho são dados de 2001. E o que está em azul clarinho são dados de 2011. A gente olhando para essa tabela, vamos analisar somente os homens. Em 2001, que está escurinho, a gente percebe que tinha uma porcentagem pequena, um número pequeno de crianças. E depois, esse número de adolescentes vai aumentando, diminuindo conforme vão passando-se os anos. Depois, em 2011, a gente percebe que, com relação a 2001, tem mais crianças, bebês, jovens adultos, e com relação à população mais velha, há uma diminuição, porque vai ter menos idosos do que tinha anteriormente. Vai ter uma diminuição, ou em alguns casos vai permanecer quase que estável. Tirando a faixa de 35 a 39 anos, no mais, a quantidade de homens acaba por diminuir. Já com relação às mulheres, ocorre o oposto. Acaba tendo um número maior de mulheres, se a gente for analisar esse gráfico aqui embaixo. Em 2001, lá a primeira faixa, de 0 a 4 anos, a gente percebe que a faixinha azul escura é pequenininha. Embaixo, a de 2011 está maior, diferente da do homem. Se a gente olhar apenas de 0 a 4 anos, quanto o homem aumentou, a mulher também. E aí, a mulher vai ter um grande aumento nas fases seguintes, um pouco maior do que o homem. Olhando mesmo a faixa etária de um para com o outro, a gente percebe essa mudança na pirâmide etária brasileira num período de 10 anos. E com relação à fase adulta, a gente percebe que tem mais mulheres idosas do que homens. Olhando lá no topo, pegando 80 anos ou mais. Olha 2011. O clarinho, o azul, indica que tem mais mulheres idosas do que menos homens. 75 a 79 anos tem um pouco mais de mulheres do que um pouco menos de homens. 65 a 69, a mesma coisa, um pouco mais de mulheres e um pouco menos de homens. Isso também explica por que as mulheres vivem mais do que os homens. A expectativa de vida delas é maior do que a nossa expectativa de vida. E nas outras faixas etárias permanece um equilíbrio, porque não tem como você controlar se vai nascer mais menino, mais menina. São fatores genéticos de cada homem, cada mulher que vai determinar o sexo da criança. É aleatório, não tem como você programar, não, quero ter menino, quero ter menina. Uma série de fatores que não estão ao nosso alcance. Seja como for, a gente percebe que tinha mais mulheres idosas do que homens idosos. Outro fato que a gente sabe, está careca de saber, que mulher vive um pouquinho mais do que os homens. Oi? Lógico, que será?
Por que será? Porque o homem não faz exame de rotina, checagem. O homem acaba deixando isso de lado. Por isso que esse Também gráfico, sobre as condições de alto risco, tem maior parte de homens. Exatamente. Por isso que nesse gráfico a gente percebe que há equilíbrio entre homens e mulheres. Criança, jovem adulto, adulto. Quando chega na fase adulta, a gente percebe que já tem mais mulher do que homem. Isso não é à toa. Porque a mulher, ela se cuida mais, ela come melhor, ela vai no médico, ela faz exame de rotina, ela tinha casa. Tá bom, o homem tá bem, tô bem, não preciso de médico não. E aí quando o homem, isso não é a parte, claro que não podemos generalizar, descobre câncer, nossa, está avançado. E aí já é tarde. A mulher tem essa preocupação mais do que o homem. O homem, profissão de risco, como você colocou muito bem, a maioria é exercida por homens e acabam vindo a falecer. Violência também contribui, tráfico de drogas, crime organizado. A pessoa, quando entra nisso, suicídio, mata. Isso. As maiores vítimas de suicídio são homens. Morador de rua são os homens também. Aqui não tem aqui, mas tem toda a razão nisso. De 100% de moradores de rua, a maior parte são homens. De 100% de pessoas que praticam o suicídio, a maior parte são homens. Quando a gente em estado de guerra, sempre põe em prioridade mulher e criança, isso, não superestimamos. Exatamente. Só para terminarmos aqui, eu vou ler aqui para vocês na página seguinte. Temos aqui, quanto ao gênero, no Brasil, um ligeiro predomínio da população feminina. 96 homens para cada 100 mulheres, ou seja, cada 100 mulheres temos 96 homens. Nascem 100 mulheres e nascem 96 homens. Acentua-se igualmente a tendência histórica de predomínio feminino no conjunto da população com variação regional. Por exemplo, a região norte é a única em que a população masculina predomina sobre a feminina. Isso se explica em grande parte pelas migrações internas que ocorrem no norte do país. Mais homens vão lá para trabalhar no campo, porque as mulheres acabam não optando por trabalhar no campo. Apesar do ritmo estar declinando constantemente, a população brasileira seguirá crescendo. As projeções apontam que isso se dará em meados de 2030. No entanto, o último censo, de 2010, acusou um grupo particular da população brasileira que já apresenta redução absoluta, a população com menos de 20 anos. Isso significa que daqui por diante a população brasileira será composta cada vez de mais grupos etários com mais idade, ou seja, o Brasil envelhecerá. E quais as implicações nisso? A gente vai ver na próxima aula. Especificamente falando, conforme eu já comentei muitas vezes, vamos ser mais idosos do que jovens. Se no passado 20%... Oi? Os problemas a gente já testaram. Isso. Se no passado era 20% de jovens, agora vai ser 10%. Se no passado era 5% de idoso, agora vai ser 20% e 30%. E assim sucessivamente. Alguma dúvida? Não deu para entender? Vou dar uns 20 minutinhos de tradição. Deixemos esse assunto para a próxima aula.